Olá a todos, sou o Padre Diego Bettoni, da Savipa, e que bom que vamos continuar com o nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Estudo para conhecer a Palavra de Deus e amá-la. Ação, porque devemos agir, fazer dela a nossa vida. E sistêmica, porque ela deve atuar em todos os campos da minha vida, na família, no meu trabalho, no meu apostolado, em todos os momentos, em todos os campos. Bem, vamos continuar com o Evangelho de São Marcos. Estamos no capítulo 6, versículos de 7 ao 13. Então, chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo e muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus chamou os seus apóstolos e enviou eles a levar a boa nova, o Evangelho, mostrar o caminho da salvação, da vida eterna. E nos diz no Evangelho que deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Então essa confiança em Jesus Cristo é Ele que nos dá a autoridade. Ele deu aos apóstolos e Ele também nos envia como cristãos a anunciar nesse mundo, em todos os lugares, no meu trabalho, na minha vida, na minha família, a palavra de Deus, mostrar o caminho, e o caminho é Jesus Cristo, para a salvação eterna. Eu me lembro que uma senhora me falou: sabe, padre, eu e meu marido criamos os nossos filhos para esse mundo, mas não criamos eles para a eternidade. Aí eu, como assim? E aí ela disse: sim, a gente criou eles para esse mundo. Eles são, hoje em dia, pessoas bem-sucedidas. Mas eu me dou conta e eu lamento que a gente não criou eles para a eternidade. E aí eu perguntei: mas como assim? Me explica um pouquinho melhor. E aí ela começou a me dar exemplos. E ela disse: olha, a gente acordava eles de manhã às 6 horas para irem para a escola. Tinha estudo, tinha momento para estudar. Nós colocávamos eles em cursos em inglês e outras coisas. Só que a gente não acordava eles no domingo para irem na missa. A gente não levava a sério a catequese, os momentos de oração. Então, padre, a gente criou eles para esse mundo, mas não para a eternidade. E eu me sinto responsável por isso. Aí eu falei: bom, pelo menos criou para serem bem-sucedidos nesse mundo. Porque eu conheço vários pais que nem para isso fazem. Quer dizer, não levam nem para a escola, não cuidam do estudo das crianças. Mas realmente, não criar os filhos para a eternidade é muito triste. Porque o que adianta ser bem-sucedido só por 100 anos? Se é que vamos viver tanto, ou 120, não sei.
Deus nos criou para sermos bem-sucedidos. E sucedido significa ser felizes nesse mundo e no outro. Mas muito mais na eternidade. Muito mais na eternidade. Então, a primeira missão do cristão é levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo e para quererem na sua liberdade, porque aqui no Evangelho está muito claro, que ele disse para os apóstolos, olha, os lugares, as aldeias, as cidades que não receberem vocês, que não quiserem escutar vocês, na saída, batei os pés, sacudis os pós das sandálias. Em outras palavras, não se obriga a ninguém. O ser humano é tão livre, que se quiser ir para o inferno, vai. O céu não é uma obrigação. Se propõe, mas a responsabilidade do cristão não é ficar quietinho, com medo, com vergonha, ou ser cristão só na hora da missa, ou falar de Deus só quando está no grupo de oração, ou num retiro. Mas é falar de Deus. Bom, antes de falar, vamos dizer assim, com a voz, é testemunhar, porque às vezes se fala de Deus, mas não se fala com Deus na oração e não se vive com Deus. Então são palavras vazias. Mas temos que anunciar a salvação. E é Deus que nos dá essa autoridade, não precisamos ter medo. Devemos colocar a nossa confiança nele. Por isso no Evangelho fala, não leveis 2 túnicas, etc, etc. Em outras palavras, não colocar a nossa confiança nos bens materiais. Parece que se eu não tenho aquilo, eu não posso anunciar o Evangelho. Ah, se não tem isso aqui, se não vamos fazer isso aqui, não dá para anunciar. Não! A nossa confiança é em Deus. Ele que nos dá autoridade. É Deus que tem que aparecer. Por isso até eu acho maravilhoso esse 2 a 2, que Jesus enviou 2 a 2. É claro que a gente precisa da ajuda um do outro, mas eu acho que é para não ser a estrelinha. Porque se vai sozinho, então a pessoa aparece mais. Aí ela começa a falar e o pessoal começa, não, eles estão comigo. Eles são do grupo de oração do Padre Diego. Eles conheceram Jesus por causa do Padre Diego. Mas o Padre Diego não tem que aparecer. Por isso é bom 2 a 2, porque aí ninguém fica com uma estrela. Porque realmente, e agora eu vou falar uma coisa muito séria. E eu espero que vocês me compreendam bem. É claro que devemos anunciar Jesus Cristo. Devemos anunciá-lo. Então, é importante a nossa participação, mas quantas vezes nós puxamos as pessoas para nós? E é triste aquelas que parecem, perdão a palavra, que engoliram o Espírito Santo e depois, isso é tipo uma doença, acreditam realmente nisso. Então eles pensam que aquilo que eles falam é a vontade de Deus, sem discernimento. E por isso que na igreja é importante o magistério da igreja, conhecer os ensinamentos da igreja, fazer um bom discernimento, porque senão a pessoa diz, não, faz isso porque Deus me falou na oração. Devemos cuidar, porque pouco a pouco a gente começa a misturar a nossa vontade com a vontade de Deus. Aí sim não tem como falar com uma pessoa dessas, Porque você vai conversar e diz, não, Deus me falou. Sim, ponto final. Quem somos nós para ir contra Deus? Mas será que realmente é Deus que falou aquela pessoa? Ou aquela pessoa está colocando a sua própria vontade revestida de Deus? E cuidado, que todos nós podemos cair nessa cilada demoníaca, porque é querer ser como Deus. Só que usamos Deus para falar a nossa vontade. E se a gente não tem um bom discernimento, e por isso é importante que cada um tenha o seu diretor espiritual,
Em outras palavras, peça conselhos, fale com outras pessoas, porque senão a gente acaba arrebanhando as pessoas para nós. E quando estamos satisfeitos, a gente sai e monta o nosso negócio, para que as pessoas estejam ao nosso redor, obedecendo a nós, sim, porque nós falamos, e quando a gente fala, o Espírito Santo, quantas pessoas dominam outras? E agora eu vou dizer uma coisa para vocês, que vai servir também para muitas outras coisas. Você quer saber quando uma pessoa é uma boa diretora espiritual? Quando temos um bom diretor espiritual? É quando realmente não precisamos estar sempre falando com essa pessoa para saber se devemos ou não fazer a coisa. Porque senão a nossa consciência é o diretor espiritual. Então ele dominou a minha vida de tal maneira que eu sou totalmente dependente dele. É ele que me diz o que eu tenho que fazer. Não, um bom diretor espiritual é aquele que nos ajuda a refletir, a discernir, a rezar para que nós mesmos, porque nem Deus não tira a nossa liberdade, então nós mesmos vamos tomar as decisões. Então, como saber se temos um bom diretor espiritual? É quando somos capazes de discernir bem, que ele nos ajudou a aprender a discernir, a escolher bem. E não é que ele tomou a nossa vida. Isso eu falei do diretor espiritual, mas pode ser qualquer um dentro da igreja. Quando tem alguém que domina os outros, que tira a liberdade dos outros, esse não é de Deus. Está no Evangelho que diz, olha, se naquela aldeia não escutam vocês, aqui, diz assim, lá no versículo 11, se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés. Em outras palavras, ninguém é obrigado a escutar vocês não têm que impor nada, mas tem que propor, e propor com a vida o cristianismo. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir que possamos viver a nossa missão, levar a palavra de Deus, não ser a estrela, mas aquele que mostra Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, o único Senhor. As pessoas não têm que seguir a mim, mas têm que seguir Jesus Cristo. Vamos pedir que Deus nos ilumine, que possamos ser enviados por Deus em todos os lugares, que a nossa confiança esteja em Deus e não em nós mesmos e nem nas coisas materiais, e que possamos com a nossa vida levar a palavra de Deus a todos, ajudando a todos a deixarem o mal, ajudando de modo especial os enfermos e saber que levamos Jesus Cristo no coração. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.